Poder sem limites. Isso representa muitas coisas que você pensava que não poderia fazer. É incrivelmente excitante saber que você pode andar sobre as brasas. Meu Deus, eu não posso acreditar. Depois de fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa. Não se pode imaginar o que exatamente o ser humano é capaz de fazer. Todos ganham alguma coisa com isso. Talvez alguma coisa pequena, em muitos casos bastante consideráveis, que pode mudar inteiramente a vida das pessoas e torná-las melhores. Estas pessoas estão falando sobre a experiência de andar sobre o fogo e sobre o seminário do qual lembrarão pelo resto de suas vidas. Bem-vindos ao Poder Sem Limites, a nova ciência da conquista pessoal por Anthony Robbins. Anthony Robbins é reconhecido internacionalmente por seu trabalho ajudando políticos, atletas olímpicos, homens de negócios e até mesmo crianças a atingir seus potenciais máximos. Ele é o autor do livro Poder Sem Limites. Este programa se baseia na fórmula de Anthony Robbins de como alcançar o padrão específico de comportamento que você necessita para fazer as mudanças significativas em sua vida. Ele compartilhará aqui com vocês, neste seminário, os 3 passos para o poder pessoal. Anthony Robbins também contará a vocês sobre a extraordinária história de sua vida, como ele desenvolve este conceito de poder pessoal e como você pode usar a PNL, Programação Neurolinguística, como uma ferramenta para tomar conta da sua vida. Tony Robbins reuniu todas essas pessoas nesta sala para andarem sob brasas a uma temperatura de 2.000 graus. Não é uma maneira pouco usual de dar um seminário? Diga-nos, por que você faz isso? Uma das primeiras coisas que eu gostaria de esclarecer é que o seminário de andar sobre o fogo desafia o medo, mas não é feito para ensinar alguém a andar sobre as brasas. Esse não é o propósito dele. Depois de um tempo, acendemos o fogo e 5 minutos depois levamos todo mundo para caminhar. A única diferença entre uma pessoa capaz de andar sobre o fogo e uma pessoa incapaz é levá-las a mudar suas crenças sobre o que são capazes de fazer e sobre o que é possível para suas vidas. Portanto, o uso do andar sobre fogo é uma metáfora, uma maneira dramática e divertida que as pessoas raramente esquecem. O propósito do seminário é ensinar as pessoas a desenvolver habilidades específicas para lidar com os medos e limitações. Eu acredito firmemente, não importa o que você possa fazer ou conseguir na sua vida, que grande parte do que lhe mantém afastado das tentativas de novas conquistas e de desenvolvimento de novas estratégias são os seus medos pessoais de falhar, de ser bem-sucedido, de rejeição, de dor, do desconhecido, etc. O que nós fazemos nos seminários é ensinar as pessoas habilidades específicas para quebrar essas barreiras e desenvolver seu próprio poder pessoal. E agora vamos começar nosso seminário. Aqui está Anthony Robbins. Este é um seminário de comunicação. Se eu tivesse dito isto antes, quantos de vocês teriam vindo? É o que eu pensei. 2 ao invés de 300. A razão deste seminário de comunicação é porque eu acredito que a comunicação é a chave da sua vida. De fato, você pode começar suas notas com as seguintes frases. Isto é o que o seminário vai abordar. Escrevam. A qualidade da minha vida é a qualidade da minha comunicação. A qualidade da minha vida é a qualidade da minha comunicação pessoal. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Para ter qualquer experiência em sua vida, independente de ser boa ou má, com quem você tem que se comunicar? Com você mesmo. A qualidade de sua vida é determinada pela forma que você se comunica com você mesmo. Quantos de vocês tiveram relacionamento com alguém que depois os abandonaram? Quantos tiveram essa experiência? Alguém aqui? Então, quando uma pessoa o deixa, há várias maneiras de se comunicar com você mesmo. A qualidade de sua experiência determinará como você se comunica sobre esta situação. Você poderá dizer, eu não sou suficientemente bom, por isso ela me deixou. Ou, obrigado, Senhor, ela me deixou para abrir espaço para alguém mais adequado para mim. Tudo depende da maneira que você se comunica com você mesmo. Isso determina como você se sente, como você deve agir, como você vai se comportar no futuro. Portanto, para mim, a qualidade de sua vida é a qualidade de sua comunicação com você mesmo ou com os outros. Comunicação com os outros é uma coisa única, representa um senso de conectividade. Quantos de vocês gostariam realmente de fazer uma grande diferença no mundo? Quantos de vocês gostariam de ser financeiramente totalmente independentes? Vocês também se sentem como se algumas vezes, para conseguir isso, parecesse que tivessem sido roubados do seu senso de consideração ou espiritualidade para com os outros? Vocês já tiveram essa experiência? Terão que desistir de ambos?
Não, você pode tê-los de maneira integrada. Você pode ter o melhor de cada um. Quantos de vocês adorariam ter um relacionamento total, direto, com alguém totalmente concentrado em discussões? Quantos se acham atraentes para todos os tipos de pessoas? Isto cria um grande problema. Como é chamado? Guerra civil interna, certo? Nós queremos mostrar como resolver isso. Isto é que é o poder. O poder vem quando nós integramos você. Então, congruência é nosso objetivo esta noite. E a maneira como nós vamos ajudá-lo torna-se congruente. Nós vamos compartilhar algumas experiências vividas por mim, algumas ideias sobre PNL, outras sobre poder pessoal, e enquanto nós trabalhamos na área voltada à comunicação, conscientemente serão as ideias sobre poder pessoal do meu conhecimento anterior. A maneira mais comum de combinarmos com os outros é através da troca de informações recíprocas por meio de palavras. No entanto, estudos mostraram que somente 7% do que é comunicado entre pessoas é transmitido através das palavras por si mesmas. Portanto, quando alguém fala com você, as palavras são a menor parte, o que eles estão dizendo em palavras físicas. 38% da comunicação humana é através do tom da voz, da tonalidade, o tom de voz que as pessoas usam. A tonalidade representa muito mais do que simplesmente as palavras. Quando eu era garoto e minha mãe elevava a voz e dizia, Anthony, num certo tom, eu sabia que isto significava muito mais do que meu nome sozinho. E 55% da comunicação, a maior parte, é um resultado de fisiologia ou linguagem do corpo. As expressões faciais, os gestos, os padrões de movimentos da pessoa que transmite uma comunicação nos esclarecem muito mais sobre o que estão dizendo do que as palavras em si. Isto explica por que uma pessoa pode levantar-se, dizer coisas terríveis e fazer você rir. Porque não são as palavras, é a entrega, sua fisiologia e tonalidade que o fazem rir. Então, esta noite, nós vamos unir todas estas pontas. Suas palavras, tonalidade, fisiologia, trabalham juntas e enviam uma mensagem ao seu sistema nervoso, produzindo a qualidade de resultados que você deseja. Esta é a linha divisória. Vamos falar um pouco do meu conhecimento anterior e o que aconteceu com minha vida pessoal. Minha experiência de vida é realmente muito simples. Eu comecei a ser independente aos 17 anos. Eu e minha mãe tínhamos ideias diferentes a respeito das coisas. Portanto, de repente eu me vi na rua. Minha sorte começou a mudar quando eu compareci a um seminário cujo palestrante era um homem chamado Jim Rohn, que é um palestrante voltado ao desenvolvimento pessoal. Ele falou sobre objetivos e atitudes, e a razão pela qual eu compartilho este conhecimento com vocês é que quando eu estava na pior, eu começava a me lembrar das ideias que eu tinha ouvido neste seminário. E estas ideias eram muito simples. Mas eu também percebi, e eu espero que vocês também percebam ao ouvir esta fita, que não é preciso uma porção de ideias para mudar sua vida, que não são necessárias ideias complicadas para mudar sua vida. Tudo se resume na sua vontade de levar avante uma ideia e aplicá-la. Não importa o que aconteça na sua vida, não é o que acontece que faz a diferença na qualidade da sua vida, mas sim o que você faz. O que realmente fez a diferença em minha vida foi quando eu percebi que para que as coisas melhorassem, eu teria que trabalhar para isso. Para que as coisas mudassem em minha vida, eu teria que mudar. E eu poderia tentar mudar minha mãe, eu poderia tentar mudar o mundo, poderia tentar mudar meu chefe, mas nada mudaria minha vida se eu pessoalmente não mudasse. Então, eu passei os 6 ou 7 anos seguintes procurando maneiras de me desenvolver. E eu participei de todos os seminários que pude. Li aproximadamente 700 livros na área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, desenvolvimento fisiológico. Aplicava tudo o que eu podia na minha vida e eu alcancei o sucesso. Naquele tempo, sucesso para mim significava basicamente fazer o que eu queria, quando eu queria, onde eu queria, com quem eu queria e tanto quanto eu quisesse. Ter esse total senso de liberdade, isto para mim era sucesso. E eu tinha isso. Então, cheguei a uma situação repentinamente em que me tornei desconfortável com o meu sucesso e comecei uma sabotagem. Minha sorte foi que finalmente cheguei a um ponto que me senti como se tivesse chegado ao fundo. E naturalmente sorte, porque há pessoas que nunca sentem que chegaram ao fundo e continuam a ir cada vez mais fundo. Minha experiência foi que eu pensei que isto era o pior que poderia acontecer. Eu estava totalmente quebrado. Eu destruí minha companhia, minha vida emocional. Eu pesava 20 quilos a mais do que hoje e eu fico constrangido de estar rindo disso agora. Mas isso é o que eu era e felizmente consegui sair dessa.
O que me fez sair desta foi a realidade de perceber que eu era mais do que eu estava vivendo e eu merecia contribuir mais para outras pessoas. Tendo basicamente me chocado com o meu próprio nível de sucesso pessoal, eu comecei a procurar o que seriam os fundamentos ou chaves para o sucesso. E em minha busca eu cheguei à resposta: conhecimento. Eu descobri que pessoas bem-sucedidas sabem coisas que pessoas que falharam não sabem, e então esta deveria ser a chave principal que as divide. Entretanto, quando comecei a observar a vida, eu descobri pessoas que sabiam todas as respostas, mas não aplicavam o que sabiam. Eu me encontrava nesta categoria. Então, me convenci que conhecimento não era o bastante. Cheguei ao que considerei ser o fundamento principal ou chave do sucesso e chamei de poder pessoal. Poder pessoal. Ao lado das palavras poder pessoal, escrevam o que isto significa. Poder pessoal significa a habilidade de agir. A habilidade de tomar ação é o que realmente separa as pessoas. Quantos de vocês já tiveram alguma ideia sobre uma pequena invenção, um pequeno acessório, alguma coisa que todo mundo usaria ou compraria? Quantos de vocês tiveram uma ideia como essa? Quantos de vocês entraram em uma loja 6 meses depois e encontraram sua ideia roubada na prateleira? Quase todos já tiveram essa experiência. Agora, qual era a diferença entre você e esta outra pessoa? A diferença era o talento? A inteligência? Não. A diferença foi a ação. A diferença foi o poder pessoal. Quando eu olho em volta e vejo pessoas que foram bem-sucedidas numa grande escala, verificamos que todas tinham habilidade em tomar ação. Eles tinham habilidade em usar aquilo que eles sabiam. Muitos deles não tinham várias habilidades ainda, porém eles usavam o que dispunham e isso produzia resultados excepcionais. Isso é o que os separava dos demais. Vocês já ouviram falar do Coronel Sanders, do KFC, por exemplo? O Coronel Sanders tornou-se uma pessoa super bem-sucedida mudando os hábitos alimentares de uma nação. Por que vocês acham? Porque ele começou quando era jovem, tinha um grande capital, uma forte educação em marketing? Não, a verdade é outra. Quando ele começou, não era mais que um aposentado com 65 anos. Nesta idade, ao receber o primeiro cheque do Seguro Social no valor de $99, ele disse: eu vou mudar isso. E qual era a força que ele tinha? Havia uma coisa. Ele tinha uma receita de frango frito que muita gente adorava. Só isso, nada mais. Mas ele tinha uma coisa pessoal, o poder pessoal. Ele pegou a ideia e fez alguma coisa com ela. Começou a agir, imediatamente começou a falar com as pessoas. Sua primeira ação foi vender a receita para proprietários de restaurantes. Alô, meu nome é Coronel Sanders. Eu tenho a melhor receita de frango frito do mundo. Meu frango é o melhor sabor que você vai ter a chance de provar. E você sabe de uma coisa? Eu não quero nenhum dinheiro por ele. Tudo o que eu farei é dar a receita para você. E o que eu quero é que você me pague uma percentagem do lucro que realizar na venda de cada peça de frango pelo resto da sua vida. O que vocês pensam que o cara do outro lado do telefone disse? Bárbaro, tudo o que eu precisava, uma nova receita de frango frito. Vocês acham que foi isso que ele disse? Não foi bem assim. Ele disse: me desculpe, mas o que está frito é a sua cabeça, senhor. Quem você pensa que é? Papai Noel no verão, vestido com esse terno branco? O que você pensa que eu sou? Algum estúpido? Dar-lhe uma percentagem do meu lucro? Eu tenho a minha própria receita. Vai embora daqui. A maioria das pessoas teria desistido ali, mas o Coronel Sanders era persistente, tinha poder pessoal. Ele tentou o próximo e adivinha o que aconteceu? Eles o mandaram embora também. Adivinhe quantos não Sanders recebeu antes de conseguir o primeiro sim? 1009 nãos antes de receber o primeiro sim. Quantos de vocês, depois de 500 não, diriam: acho que vou revisar minha receita? Quantos de vocês, depois de 1000 não, ficariam honestamente ainda batendo nas portas seguintes e tentando? Esta é a razão por que não existem muitos Coronel Sanders, eu acho. Coronel Sanders sentiu na pele o caminho que leva ao sucesso, o que leva você a tentar e a agir até alcançar o sucesso. Vocês devem ensinar isso aos seus filhos. As crianças tentam alguma coisa que não funciona. Elas vêm e dizem: isso não funciona. E o que você diz a eles? Tente novamente. Eles voltam e dizem: continua a não funcionar. E o que você diz? Tente novamente. Voltam de novo e você diz: tente novamente. É isso que você faz como adulto? Não. Nós não tentamos de novo algo que não conseguimos fazer. Se tentamos, tomamos cuidado para que ninguém fique sabendo, porque nós não queremos que eles saibam que falhamos. Um exemplo:
Quanto tempo você dá a um bebê normal para que ele aprenda a andar? Quanto tempo você dá a seu bebê para que ele aprenda a andar antes que você comece a dizer a ele que pare de tentar? Ei, você está louco? Meu bebê vai tentar andar até que ele consiga. Ah, a fórmula mágica. Não me admira que quase todos no mundo saibam andar, certo? O ponto básico é que todos tentam até conseguir. Isto é poder pessoal. Isto é o que distingue as pessoas. Quem já teve uma experiência na vida onde viu alguém ter mais sucesso que você e você disse a si mesmo: eu sou mais inteligente que ele. Como é possível ele conseguir se eu tenho mais capacidade? Quantos de vocês já tiveram essa experiência? E vocês sabem por quê? Não importa quanta inteligência você tenha, o que importa é quanta ação você pode produzir. Muitas pessoas ensinam, apenas afirmam que tudo vai mudar, mas não é assim que funciona. Uma formação sem disciplina é o início da ilusão. Uma formação com disciplina cria milagres. Você deve ter ambos, formação e disciplina, para produzir resultados. Você deve se assegurar que por trás da fachada há algum conteúdo, senão efetivamente você não produz nada. Assim, a questão óbvia que se apresenta é: por que as pessoas não começam a agir? A razão é que existem 3 elementos que levam as pessoas a ter sucesso. Existem 3 passos do poder pessoal que são necessários para produzir resultados. Aqui está o primeiro passo: energia. Quantos de vocês podem lembrar de uma época de sua vida, um dia que você acordou realmente preguiçoso? Você pulou da cama e saiu dizendo: ei, não posso esperar para dar conta do meu trabalho, ajudar quantas pessoas eu possa, fazer o mundo do jeito que ele deveria ser. É isso que você normalmente faz quando acorda com preguiça? Não. Você se arrasta para fora da cama e diz: ah não, outra segunda-feira. Veja, é preciso energia para fazer qualquer coisa em sua vida. E nesta ocasião, tudo o que você pode fazer é mal ou bem atravessar esse dia. Você provavelmente não vai tentar descobrir como fazer sua vida funcionar de todas as maneiras possíveis. Energia é um ponto crítico. Agora, é somente energia o que você precisa para ter sucesso? Não. Isto é apenas o primeiro passo do poder pessoal. A conclusão é: você pode ficar entusiasmado com a ideia de mudar coisas. Você pode ficar entusiasmado para fazer sua vida funcionar. Mas isso por si só não é o bastante. Você precisa mais do que entusiasmo para produzir resultados. Você pode ficar entusiasmado em levantar 500 quilos, mas quando você chega ao ginásio, você precisa mais do que entusiasmo, certo? Você precisa da chave número 2 do poder pessoal. A segunda chave do poder pessoal é algo chamado habilidade. Existem 2 tipos de habilidades que eu acho imperativo para o ser humano. 2 tipos de habilidades importantes de dominar. Vamos então. Habilidade número 1. A capacidade ou habilidade para definir exatamente o que é que você quer. Quando você pergunta às pessoas: o que é que você quer? O que elas respondem? Eu não sei. Você tem que saber o que você quer especificamente. Habilidade número 2. A capacidade ou habilidade de definir exatamente o que é que os outros querem. E então, preencher essa necessidade dos outros rápida e elegantemente. O que eu descobri em minha vida é que se você pode encontrar o que as outras pessoas desejam e preencher suas necessidades completamente, então não haverá nenhum problema para você ser capaz de preencher seus próprios desejos, sonhos ou necessidades. É assim que funciona. Uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço para definir as necessidades humanas e ser capaz de supri-las de maneira rápida e elegante vem da tecnologia conhecida como PNL, Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística. Neuro vem do sistema nervoso. Linguística vem da língua. Programação é um sistema que você cria para produzir resultados consistentemente. PNL, ou Programação Neurolinguística, é a ciência de como a linguagem, tanto verbal quanto não verbal, afeta o sistema nervoso. Sua habilidade de fazer qualquer coisa, desde andar sobre o fogo até fazer R$1 milhão, vem da sua habilidade de manipular o seu sistema nervoso. Quanto mais efetivo você é nisso, mais efetivo você será produzindo resultados para a sua vida. Programação neurolinguística é basicamente o resultado de estudo de 2 homens sobre qual a maneira mais efetiva de usar a comunicação humana para produzir resultados em outros seres humanos. Os 2 homens dessa história são o Dr. John Grinder e o Dr. Richard Bandler. Grinder era um linguista, Bandler um fonoaudiólogo e um especialista em computadores.
O que os dois tinham em comum era que eles eram excelentes no que faziam e queriam produzir grandes resultados para o mundo. Ambos eram gênios em seus campos de ação. Eles decidiram estudar as pessoas e descobrir o que leva alguém a ser o que é melhor no que faz. O que eles fazem, de que maneira usam a linguagem, como olham as pessoas, como movimentam seu corpo, como tocam as pessoas, o que os faz se distinguirem em seu campo e o que os faz melhores. E começando a estudar isso, eles desenvolveram padrões que chamaram de padrões de excelência, e no início eu chamei de PNL. Me tornei um de seus alunos e comecei a aplicar o que eu aprendi produzindo resultados extraordinários. Comecei pegando pessoas que viviam nas ruas, que comiam restos da lata do lixo, e em 1 hora, depois de passar 13 anos nas ruas, este homem estava fora das drogas e está até hoje. Isso produz esse tipo de resultados em menos de 1 hora. E comecei realmente a aplicar, em qualquer pessoa que eu pudesse. Eu não me importo o que é, qual é o problema. Eu comecei a desenvolver uma reputação de ser o terapeuta de uma só parada. E eu comecei a querer divulgar para mais pessoas, como fazem as pessoas quando aprendem algo novo. Nós queremos que a novidade atinja a nós mesmos e ao maior número de pessoas de maneira positiva. Então eu pensei, ei, qualquer coisa que algum ser humano possa fazer, eu também posso. Nós todos partilhamos a mesma neurologia, nós todos temos o mesmo sistema nervoso, e é apenas a questão de como usá-lo. O que eu digo é, quantos de vocês acreditam que usam menos de 10% do seu cérebro? Quantos de vocês acreditam nisso? Em realidade, a maioria das pessoas reconhece contrariada. Sim, eu uso menos de 10% do meu cérebro, e eu estou tentando usar mais. E vocês sabem uma coisa? Se algumas pessoas podem fazer alguma coisa, eu também vou poder, aprendendo a usar meu cérebro da mesma forma. E o que eu aprendi com a PNL foi realmente verdade. Eu devo esclarecer o que é modelagem, porque modelagem é a chave para a duplicação de qualquer forma de excelência humana. Então, eu lhes dou 3 chaves para duplicar qualquer forma de excelência humana, sejam elas negócios, motivos pessoais, emocional ou o que for. Vejam, eu não acredito em talento no sentido tradicional, como a maioria das pessoas pensam quando se fala de talento. Eu não acredito que seja genético. Eu acredito em talentos desenvolvidos. Eu estou ciente que existem pessoas que nasceram com vantagens genéticas. Eu também conheço pessoas que não tiveram vantagens genéticas e conseguiram resultados extraordinários usando seus cérebros de diversas maneiras. Eu lhes darei as 3 chaves para duplicar qualquer forma de excelência. Como modelar o sucesso? Número 1. Você modela ou duplica os sistemas de crença das pessoas de sucesso. Para alguém ter sucesso, a primeira coisa a fazer para conseguir os mesmos resultados é duplicar suas crenças. Eu sei que parece simples, e é simples, e é também muito poderoso. Crenças são os filtros que abrem ou fecham, produzindo resultados em sua vida. Veja, quando você diz, eu não posso fazer alguma coisa, você está absolutamente certo, pois você fecha parte de seu cérebro. Você dá ao seu cérebro um mau comando. Lembre-se, quando você diz que você pode fazer alguma coisa, ou que você não pode, você está certo. Quando você diz que pode, você programa. Quando você diz que pode, você abre as possibilidades no seu sistema nervoso. Portanto, número 1, duplique as crenças. Número 2, você deve duplicar a sintaxe mental das pessoas. Sintaxe parece uma palavra muito complicada, mas realmente é muito simples. Eu vou apresentar um exemplo bem fácil. Se eu lhe disser, o cachorro morde João, você entende o que eu quero dizer. Mas se eu digo, João morde o cachorro, você entendeu isso? Isso não significa nada. Eu não tirei nenhuma palavra, certo? Tudo o que eu fiz foi inverter a ordem da sequência. Sintaxe é ordem de sequência. Nós mudamos a ordem da sequência. Isto é crítico. Agora vamos ver o que é sintaxe mental. Nós todos temos 5 sentidos. E a ordem que usamos estes 5 sentidos determina qual a parte do cérebro do sistema nervoso nós estamos usando e o tipo de resultados que geramos. Por exemplo, algumas pessoas, para produzir determinados resultados, veem coisas e dizem para eles mesmos o que eles sentem. Outras pessoas que tentam sentir alguma coisa, veem coisas e dizem coisas para eles mesmos. Depende de cada situação. Mas eu quero que vocês saibam que a ordem é como uma combinação trancada no cérebro. Quando você dá uma ordem, você usa uma passagem aberta. E se você dá uma ordem diferente, você usa uma passagem diferente aberta. Vocês entenderam como se usa o cérebro e que a sintaxe faz a diferença. Mas como nós descobrimos a sintaxe de alguém? Uma maneira é olhar diretamente para seus olhos,
Porque o que Bandler e Grinder, fundadores da PNL, descobriram é que quando você está visualizando, você olha para um certo lugar. Quando você tem pensamentos profundos, você olha para um outro lugar. Quando você fala com você mesmo, você olha para outro lugar ainda. Quando você está se lembrando de alguma coisa, você olha para um lado de sua face. E quando você constrói ou cria coisas, você olha para um outro lado. Isto não é o mesmo que linguagem corporal. Linguagem corporal faz você acreditar que quando alguém está fazendo um movimento, ele está fechado. Quantos de vocês fizeram isso quando estiveram fechados? Isto não é ciência. Os movimentos dos olhos são ciência pela qual todas as pessoas que usam essas porções do cérebro, seus olhos automaticamente têm que se mover nessas posições. Isso é um fato. O movimento está ligado à parte do seu cérebro que é acessada. Número 3. A duplicação de qualquer forma de excelência humana. Você deve duplicar a fisiologia da pessoa. Fisiologia é postura, modos de respiração, tonalidade, expressões faciais, tensão muscular ou relaxamento. A fisiologia determinará como as pessoas usam seus cérebros. É absolutamente fenomenal. Você pode levar 10, 20, 30, 40 anos para aprender uma maneira, assumindo as crenças fisiológicas de alguém na sintaxe mental. Muitas vezes você pode aprender em 20 anos, em um dia, uma semana, um mês, ou pelo menos na metade do tempo que eles levaram. Depende da situação e quão complexo é. Mas é surpreendente o que pode ocorrer. Então, meu desafio para vocês neste fim de semana é: eu quero que vocês se tornem modeladores. Se algo que você vê lhe parece uma coisa excepcional, alguma coisa excelente, em vez de sair dizendo, que legal, que sorte ele teve, eu quero que você, em vez disso, afirme, isso é grande. Posso duplicar os mesmos resultados desde que eu descubra primeiro minhas crenças, sintaxes e minhas fisiologias. Isto é um fato. Em nossos seminários, nós não dizemos às pessoas qual é a terceira chave do poder pessoal, até que o seminário se encerre. E isto é porque a terceira chave é chamada transformando o medo em poder. Eles têm uma experiência fazendo isso, normalmente no final da noite. Eu pergunto a eles qual é a terceira chave e vocês podem me dizer. Uma vez que você sabe, você tem a energia para fazer o que for preciso, e você sabe o que você quer e quais são as necessidades das outras pessoas. A única coisa que pode realmente impedi-lo de conseguir é somente o seu próprio medo. Lute contra seus medos e produza novos resultados. Isto realmente lhe permite ir ao topo do seu completo poder pessoal. Vamos começar com as 7 doutrinas do sucesso. Estes são os 7 acordos que nós precisamos fazer juntos para realmente produzir qualidade de resultado, a qualidade de vida que todos nós desejamos. Número 1. Escrevam: eu sempre ajo com força pessoal. Repitam: eu sempre ajo com força pessoal. Força pessoal significa a habilidade de realizar o quê? Ação. Isto é crítico. O que impede as pessoas de serem capazes de usar suas forças pessoais? O que impede as pessoas de tomar ações? Qual é a fonte primária do impedimento? É exatamente isso: medo. E o maior medo que existe, independente de cultura, nacionalidade, etc., é o medo do fracasso. Então, o que eu gostaria de fazer é tentar disciplinar nosso pensamento de uma nova maneira, em um novo processo de pensamento. O que eu quero dizer quando eu declaro eu sempre ajo com força pessoal é simplesmente isso. Escrevam: eu estou consciente de que não existem fracassos, existem apenas resultados. Não existem fracassos, há somente efeitos. Esta é uma outra palavra que vocês podem usar: efeito ou consequência. Quantos de vocês aqui sempre conseguem alcançar seu objetivo? Eu disse sempre. Só uma senhora. Quantos de vocês aqui presentes sempre obtêm resultados? Talvez não o que você queria, mas obtém algum resultado? A verdade é, você nunca fracassa na vida. Você sempre tem sucesso produzindo resultados. Talvez não seja o que você planejava, mas tudo bem, porque você pode aprender como produzir resultados e fazer mudanças rápidas e produzir novos resultados. Pessoas têm sucesso no mundo todo. Das centenas de pessoas de muito sucesso que eu tive a sorte de modelar, o item número 1 do seu sistema de crenças, o que lhes dá forças para tomar ações consistentemente, é que eles não acreditam em fracassos. Eles sabem que não existe fracasso, há somente efeitos. Não existem fracassos e somente resultados, e eles entendem isso claramente.
E é isso que os guiam a continuamente tomar ação e permite a eles produzir uma espécie de magia, o tipo de resultado espetacular, relevante, que a maioria das pessoas só sonha em produzir. E eles realmente manifestam essa conduta diariamente em suas vidas. A conclusão é, quantos de vocês se sentem bem com o fracasso? Quantos de vocês se sentem realmente bem acerca de aprender novas coisas? A maneira que você pode ter sucesso em qualquer coisa que faça daqui para frente é se conscientizando de que não há fracasso, porque você aprende com cada experiência. Você tem sucesso com o aprendizado de todas as experiências humanas. Resumindo, qual é a vantagem que você tem hoje sobre ontem? Não é a experiência que viveu, o que aprendeu? De qualquer forma, se você conseguiu ou não o que você planejou, e o que está por vir faz pouca diferença na medida em que você aprende com isso. E imediatamente muda sua abordagem, porque você pode ainda produzir os resultados que você quer. Federal Express, vocês já ouviram falar desta companhia? Ela está aqui hoje porque Fred Smith, que foi o fundador da Federal Express, não acreditava em fracasso. Ele sabia que tudo era somente efeito, era simplesmente resultado. Quando ele estava na Universidade Yale, cursando a escola de administração, surgiu a ideia da Federal Express. Aí começaram as frustrações. Eles disseram que era uma ideia absurda, que era ridículo pagar tanto por uma encomenda noturna, quando você podia usar o correio oficial. Felizmente, ele não considerou isto como fracasso. Ele encarou isso como resultado e decidiu. Ele iria continuar. Ele levantou todo o dinheiro que tinha e investiu na firma. No início, a Federal Express planejava entregar 167 encomendas. Eles entregaram 7, sendo que 5 destas foram enviadas por eles para eles mesmos. Portanto, eles só tinham na realidade 2 clientes. Isto deu um enorme prejuízo, porque nós estamos falando de aviões, serviços marítimos, etc. Então a maioria das pessoas começou a dizer: ei, você precisa ficar atento, é melhor mudar de ramo, você precisa fazer alguma coisa. Mas a sua maneira de ver foi excelente. Nós já sabemos como enviar 2 encomendas efetivamente. Agora temos que elevar estes números. E ele agora olha para esse fracasso. Você pode imaginar Federal Express? No momento, é uma grande corporação que fatura $1 bilhão por ano. Por quê? Porque Fred Smith entendeu claramente que não existem fracassos, só resultados. Se você muda a sua abordagem, você pode fazer as coisas da maneira que você quer. Eu garanto, a maioria das pessoas sabe que ninguém nunca poderia imaginar que ela seria uma companhia de $1 bilhão. Mas Fred Smith sabia que se ele mudasse sua abordagem, se ignorasse seu fracasso, ele poderia produzir qualquer resultado que quisesse. E não é por acaso. Pessoas que sabem que coisas como fracasso não existem, são muito bem pagas. Muito bem, porque elas podem fazer coisas que as outras pessoas não podem. E atualmente Fred Smith ganha cerca de $50 milhões por ano de renda pessoal. Não deixa de ser um bom começo. Se alguém te paga, você vai aprender como operar com poder pessoal. Não há fracasso, só resultados. Número 2. Eu sou totalmente responsável pelo meu mundo. Eu crio o meu mundo. Como vocês se sentem quando eu digo a palavra responsável? Vocês gostam dessa palavra? É alguma coisa leve? Só um pouco. Então, eu vou lhes dizer uma outra palavra. Que tal encargo ao invés de responsabilidade? Vocês gostam mais dessa palavra? Para mim, querem dizer a mesma coisa. Na minha visão, ser responsável significa: eu posso tomar conta da minha vida. Se eu não sou responsável, o que acontece é que alguém está com um encargo de minha vida. E há uma crença no mundo que muitas pessoas compartilham, e nossa crença é esta: não importa o que acontece com você e com sua vida, você a cria em um determinado nível. Você é responsável. Se não realizarem isto com suas ações físicas, talvez o fizeram pelo nível e teor de seus pensamentos. Agora me digam, quantos de vocês já acreditaram nesse sistema? Quantos acreditam que você criou o seu mundo? Para aqueles que não acreditam, deixem-me dar-lhes a razão por que vocês devem acreditar nisso. A propósito, eu não sei se é verdadeiro. Eu não vou dizer nada a vocês neste fim de semana que seja absolutamente verdade. Vocês sabem o que eu descobri? Isto é somente minha crença. E eu sei que muitas pessoas acreditam da maneira que eu acredito. E posso me fazer sentir que essa é a maneira que é. Mas na verdade, nenhum de nós sabe como a vida realmente é. Com frequência, neste fim de semana, vocês me ouviram mencionar a palavra mentira.
E quando eu disse vou contar a vocês uma mentira, o que eu quero dizer é que isto é uma crença minha, mas eu sou esperto o suficiente para saber que dizendo a palavra mentira, eu me mantenho aberto ao fato de que é só minha crença e tudo poderia ser de outra forma. Portanto, quando eu falar acerca de crenças neste fim de semana, eu estarei falando de mentiras, mas não no sentido de ser enganoso ou desonesto. Eu estarei usando isso para acionar o sistema nervoso de vocês para que se lembrem que, não importa o quanto acreditemos num conceito, este é um sistema de crenças e elas podem ser ou não verdadeiras. Percebendo que você poderia querer adaptar um sistema de crenças, pensando nas alternativas, isto se tornará claro enquanto você estiver criando as adaptações. Se você não é responsável por seu mundo, se você não é o criador de toda a experiência de vida, então quando você tiver um problema, você terá um grande problema, porque se não o criou, quem o fez? E se você não o criou, você não terá poder para mudá-lo. Entretanto, por outro lado, se você não é o resultado de circunstâncias, se você acredita que tem algum nível de responsabilidade em tudo o que acontece e não gosta do que está acontecendo, o que você pode fazer? Mudar. Então, o ponto-chave é, para não fazê-lo sentir-se tão responsável, devemos dar poder a você, pois assim, se você não gosta da maneira que as coisas estão, você pode mudá-las. Isto é tudo o que este item quer dizer. Número 3. Eu estou sempre indo além dos meus limites. Estender os limites significa, se você pode, você deve. Um princípio que eu gostaria de reforçar em vocês é o hábito consistente de fazer sempre um pouco mais. Há algumas coisas que você pode fazer que o fazem crescer mais como ser humano. Se você me pergunta, Tony, eu sei que você tem certos níveis de habilidade, como você desenvolveu isso verdadeiramente? Foi apenas habilidade nata? Foi uma tremenda quantidade de estudo? Eu diria que não foi nenhuma destas duas coisas, e sim minha vontade de me aprimorar numa base consistente. Coloque-me em xeque. Você sabe o que acontece com os seres humanos? Quando eles estão em xeque, eles conseguem o que querem. Os seres humanos descobriram que eles são muito mais do que eles acreditam quando eles têm que realizar alguma coisa. Quantos de vocês sabem como o prazo de entrega pode afetá-los? Quantos de vocês viraram a noite na escola antes das provas? E algumas vezes você faz um ótimo trabalho quando sob pressão. Alguns de nós não conseguem. Então o ponto é, aprimorar-se é a maneira de se certificar de que você tem a capacidade de desenvolvimento, quando você descobre que pode fazer as coisas que você não acreditava que pudesse. Por exemplo, andar sobre fogo é ir além dos limites, certo? Você tem que fazer alguma coisa. Ei, eu posso fazer isso. E então, o que mais eu posso fazer que eu costumava pensar que não podia? Que outra tarefa impossível é na realidade possível e os únicos limites eram o meu pensamento? Agora eu vou lhes apresentar as chaves para o aprimoramento. Existem 4 chaves. Chave número 1 é aprimorar-se consigo mesmo e usar esta ferramenta poderosa. Você deve assumir um compromisso com você mesmo de fazer alguma coisa a mais que pareça estar além de suas habilidades atuais. No entanto, estabelecer um compromisso com você mesmo é fundamental, mas não é o bastante. Daí vem a segunda chave. Você deve fazer um compromisso público, uma declaração pública, de preferência para alguém que não vai deixar você esquecer esse compromisso. Para uma pessoa que no dia seguinte vai lhe dizer, como você está hoje, Maria? Você está conseguindo atingir aquela sua meta? Você sabe, aquele tipo de pessoa que, se por acaso você falhar, vai fazer todas as outras pessoas ficarem sabendo. Esta é a pessoa perfeita para se fazer uma declaração, pois você sabe que não haverá maneira de voltar atrás. Declarações públicas, compromissos públicos para as pessoas adequadas podem fazer uma enorme diferença, levar você a fazer o que quer que seja necessário para ter sucesso. Chave número 3. O ideal, se for possível, é modelar alguém que já está produzindo resultados. Isto é, descobrir que ações foram tomadas para produzir esses resultados que parecem estar além de suas habilidades atuais. Modele então. Esta é a terceira chave. Você deve modelar alguém para saber o que fazer. E aqui está a quarta e última chave. Então você assumiu o compromisso, fez uma declaração pública, sabe o que fazer. A quarta coisa é, você deve fazer. Siga o modelo e quando você não souber o que fazer, haja como se você soubesse. Eu não sei o que fazer, e então diga, se eu soubesse, faria isso. E em vez de perguntar para você, eu não sei o que fazer, diga, eu sei o que fazer, eu sei fazer isso. E quando você faz isso, leva ao caminho de acreditar nos recursos que você realmente tem como ser humano. Portanto, haja, siga os passos do seu modelo e haja mesmo quando você não souber o que fazer.
O aprimoramento pode ser a mais poderosa ferramenta de sua vida. Número 4. Eu estou comprometido com a capacidade inconsciente, preferivelmente do que entendimento perceptivo. Vocês entendem a diferença entre os dois? Capacidade inconsciente ocorre quando você não tem que pensar sobre todas as coisas, elas apenas fluem e produzem resultados. Não há necessidade de você entender. Entendimento perceptivo ocorre quando você entende todos os detalhes e entende por que e como as coisas funcionam. Muitas pessoas bem-sucedidas sabem como usar o que é essencial, sem necessidade de aprofundar-se em cada detalhe. Pessoas que estão com poder têm pouco domínio de todo e cada detalhe de seu empreendimento. Quantos de vocês aqui presentes conhecem tudo sobre eletricidade? Eu digo tudo, incluindo a descrição de detalhes. Agora, quantos de vocês se dirigem ao interruptor e acendem as luzes? Você não diz, eu não sei como a eletricidade funciona, então eu não posso ir ao interruptor e acender a luz sozinho. Então, você não tem que entender tudo sobre PNL ou sobre o sistema nervoso do ser humano para ser capaz de acionar uma chave para produzir resultados. E eu nem mesmo sei como funciona a chave. Você pode passar todo o seu tempo estudando as raízes, ou pode aprender a colher o fruto. E eu vou lhe encorajar neste fim de semana a colher o fruto e estudar as raízes mais para frente. Você terá o divertimento agora, e se você quiser estudar as raízes, terá essa chance também. Número 5. Eu sempre ajo com integridade pessoal. A palavra integridade é provavelmente uma das palavras mais abusadas da língua portuguesa. Ela está se tornando uma nova palavra usada em seminários. Ela está se tornando uma nova palavra usada para se tentar expressar os fatos para pessoas de caráter. É uma palavra que também está sendo abusada, porque as pessoas estão promovendo associações da palavra que não são exatas. Por exemplo, o que acontece é que várias pessoas frequentam cursos onde a palavra integridade é vinculada a um específico conjunto de crenças direcionando como agir em seu mundo. E muitas vezes acontece de algumas pessoas tentarem impor suas crenças para outras. E se estas outras não concordam ou não acreditam nessas crenças, nos seus valores ou em certas coisas, então aquelas dizem, você não tem integridade. O que a palavra integridade realmente significa? Honestidade. Isto é o que integridade significa. A verdade é, se você deseja relacionar integridade com valores pessoais, você tem que perceber que para saber se alguém é íntegro, você tem que saber se ele é verdadeiro para consigo mesmo, se ele é coerente. Concluindo, se alguém tem valores que são diferentes dos seus e ele segue estes valores, você não pode dizer, você não tem integridade. Você poderia dizer, sua integridade é diferente da minha. Existe uma frase interessante que é sempre boa para se lembrar quando há conflitos humanos. Não importa quão fino seja um pedaço, ele sempre tem dois lados. Escrevam, eu sempre minto com integridade. Eu sempre minto com integridade. Lembrem-se, esta mentira significa que você está em um contexto que eu estou usando aqui. Eu estou falando sobre enganar alguém? Eu estou falando em mentir para alguém nos termos exatos desta palavra? Eu estou falando em ser desonesto? Não. Então, o que se quer dizer com esta mentira? Nós estamos usando de um sentido pessoal, onde há crenças. Crenças de quem? Nossas próprias. E podem não ser exatas, mesmo que nós acreditemos que sejam. E dizendo mentiras, nós nos lembramos que são apenas crenças. Algum dia você pode mudá-las, se você achar alguma coisa maior ou melhor. Então, mentir com integridade é lembrá-lo de sua própria sugestão de crença e conservar suas crenças enquanto você acredita que elas são verdadeiras. Certifique-se que suas atividades diárias estão de acordo com seu sistema de crença. Número 6. O significado da comunicação é a resposta que você obtém. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, um grande número de pessoas foi ensinada que se você se comunica com alguém e ele não retribui sua comunicação, ele é surdo ou burro. Não é bem assim. Vejam, eu venho aqui, chego para o Joe e digo, Joe, eu te amo. Eu vou dar um susto nele. Ele vai ficar perplexo. Agora, o que algumas pessoas pensam é, Joe, isso tudo é frescura sua. Minha intenção era que você se sentisse querido. Se você não se sente querido desta maneira, você é um lixo. Você pode imaginar o tipo de relação que isso constrói. Você pode ver que essa não é a maneira de lidar com pessoas. Mas é assim que pensamos. Meu ensinamento usa isso. O significado da comunicação é a resposta que você recebe. Então, se eu digo, Joe, eu te amo, e ele fica aborrecido, em vez de você dizer, você é um lixo, eu não acredito que você tenha pensado esta bobagem,
O que eu sei é que este é o significado da minha fisiologia, esta tonalidade e aquela palavra para ele. Mesmo sabendo que esta não era a minha intenção, isto é o que significa para ele. Então, se eu não gosto do resultado que produzi nele, preciso fazer o quê? Mudar porque eu sei o significado da resposta desta comunicação. Isso o aborrece. Se amor significa aborrecimento para ele, então eu tenho que mudar minha abordagem. Vejam que é uma coisa simples. Eu não vou continuar falando eu te amo até que ele entenda. Se eu não mudar, nunca vai se chegar a lugar nenhum desta maneira. Em síntese, você tem que mudar a maneira que você diz que o ama, como você olha para ele, como você se movimenta, seja o que for necessário, para que ele te entenda. Agora eu sei a sua mentalidade de amor, se ele tivesse experiência, ele deve ser responsável por como ele se sente. Mas esse é um aspecto intelectual, não é como o mundo realmente é. O mundo tem uma resposta distinta. O melhor estudo da sua vida é como ela é. Se você usa certas palavras, estas certas palavras são mais intensas, certa tonalidade é mais intensa e também a fisiologia é mais intensa. Quantos de vocês tiveram uma palavra ou alguém usou esta palavra de uma maneira que... Quantos tiveram uma destas palavras? Quantos de vocês usam uma tonalidade e alguém disse, oh, isso é excelente? Você diz, quantos de vocês são uns destes? Então, a verdade é que não é sempre uma coisa física, algumas vezes é uma palavra. Então, em vez de aumentar suas palavras, simplesmente perceba que esse é o gatilho e mude sua abordagem. Porque você quer ter compromisso com o que põe para fora, você quer ter o compromisso de produzir resultados na comunicação no seu trabalho. E não considere alguém errado, porque esse alguém por acaso tem associações diferentes daquela fisiologia naquela palavra. Isto é simples, continue mudando sua abordagem. Vamos tentar novamente e dizer, Joe, eu realmente me importo muito com você e eu quero que você saiba disso. E eu peço desculpas se você ficou aborrecido pela maneira como eu me expressei antes, mas é que eu realmente me importo com você. E se por acaso não funcionar de novo, então tente alguma coisa a mais. Mude alguma coisa e continue mudando até que consigamos que a comunicação funcione. Muitas pessoas lhe dizem que intenção significa tudo. Isso é brincadeira. Escreva aí, intenção não significa nada. Tudo que a intenção faz é fornecer uma direção. Resultados significam tudo. Lembrem-se do significado da resposta na comunicação que você recebe. Igual para mim, alguma coisa a mais para você. Não, o resultado que você obtém com uma pessoa em frente a você é o significado real para ela. E se você quiser estabelecer uma comunicação, mude sua abordagem. Número 7. Eu estou comprometido a fazer o que for necessário, isto é, o que for necessário para alcançar o sucesso. As pessoas bem-sucedidas estão a fim de fazer o que for necessário para ter sucesso, sem, é claro, prejudicar ninguém. Compromisso é um componente importante do sucesso em qualquer campo. Compromisso, para mim, é como uma cola que segura todo o resto de desacordos juntos. Compromisso é a mais poderosa ferramenta que você tem como ser humano. Daí a razão que eu falei do compromisso com você mesmo e de fazer um compromisso público, quando eu estava falando sobre aprimoramento. As pessoas fazem coisas incríveis para serem consistentes com o que dizem num compromisso público. Um outro compromisso que você deve fazer é o compromisso prático. Você faz o que fala, você vive o seu compromisso. Porque a realidade de toda a programação e tudo mais é realmente se tornar um mestre do que você quer na prática do dia a dia. Esta é a maneira pela qual as pessoas se tornam bons no que fazem. Portanto, o que eu quero que vocês se conscientizem é do compromisso de poder, mesmo se vocês estiverem com medo do fracasso, mas vocês estarão compromissados a trabalhar com poder pessoal. Seu compromisso é se conscientizar de que não há fracasso, só resultados. O compromisso impele você para frente, mesmo quando você sente medo. Você entende o que eu estou dizendo? A diferença das pessoas é a diferença entre as pessoas que se interessam pelas pessoas que fizeram um compromisso. Alguém diz, eu realmente quero isso. Isso significa, eu estou interessado nisso. Eu não estou comprometido com isso, porque quando eu me comprometo com alguma coisa, eu vou conseguir os resultados. Esta é a linha final. Então, a chave do sucesso na vida é ir do interesse ao compromisso. Uma vez que se chega ao nível de compromisso, o sucesso aparece. E agora, o que nós podemos fazer? Vocês escutaram 50 minutos de conversação e ouviram ideias, infelizmente num curto período de tempo.
Eu vou lhes dar uma lista de algumas coisas, um outro grupo de 7, eu gosto de números, um outro grupo de 7 coisas que você deve prestar atenção em sua vida, que podem lhe ajudar muito a mudar. Estas são 7 características que modelam as pessoas super bem-sucedidas. Pessoas que realmente têm sucesso nos aspectos cultural e social. São 7 características que eles têm em comum. Sejam eles Bruce Springsteen, ou Steven Spielberg, ou John F. Kennedy, Ted Turner ou Tina Turner. São os 7 mecanismos acionadores básicos que podem garantir também o seu sucesso. A primeira característica que eles têm em comum é paixão. Todas essas pessoas descobriram uma razão, um motivo que é consumidor, energizante, quase obsessivo que as levou a fazer, a crescer, a tornarem-se maiores. Isto lhes dá estímulo para reforçar a busca do sucesso e faz com que liberem seu verdadeiro potencial. É paixão que faz com que as pessoas deitem tarde e levantem cedo. A paixão dá a estas pessoas um significado especial da vida. Eu gosto de ter paixão na vida, porque a paixão me leva a agir. A segunda característica que eles têm é a crença. Eles acreditam na habilidade para alcançar as coisas. E sozinhos, eles todos podem olhar para suas vidas diferente e variavelmente. Do que foi visto nesta fita, sentem-se e escrevam o que vocês consideram sobre paixão e que crenças vocês devem mudar a fim de que elas lhe ajudem na realização de suas metas mais desejadas. Que crenças seriam interessantes para vocês mudarem? A terceira característica importante a mencionar é estratégia. As pessoas de sucesso têm uma estratégia para o sucesso. Elas não têm só paixão ou crença, mas também organizam a maneira de fazer as coisas para produzir resultados. Estratégia é um meio de organizar recursos. Se você olhar para Ronald Reagan, verá que o que diferencia dos outros não é só paixão e crença, mas uma forma de comunicação que ele desenvolveu. Algumas destas pessoas não são conscientes nem cientes disto, mas elas desenvolveram uma forma de abordagem e o uso de suas habilidades que produzem consistentemente os resultados que elas desejam. Estratégia é o reconhecimento de que os melhores talentos e ambições também precisam encontrar o caminho certo. A quarta característica é clareza de valores. Valores são os julgamentos fundamentais, éticos, morais e práticos que fazemos sobre o que é importante, o que realmente importa. São sistemas específicos de crença que temos sobre o que é certo e errado para nossas vidas. Algumas pessoas não têm sucesso na dimensão que elas gostariam. Na realidade, elas não têm uma ideia clara do que seja realmente importante para elas. Muitas vezes, as pessoas fazem coisas que depois os tornam infelizes consigo mesmos, só porque não são lúcidos sobre o que acreditam ser certo para elas e os outros. Então, olhe para seus valores e verifique se eles estão trabalhando juntos e não brigando um com o outro. Pode ser uma coisa valiosa, você pode fazer isso imediatamente quando acabar esta fita e dar uma nova direção para a sua vida. A quinta característica é energia. O grande sucesso é inseparável da energia física, intelectual e espiritual que nos permite obter quase tudo o que temos. Nós devemos olhar com atenção para nosso nível de energia. Todos sabemos as coisas que podemos fazer para aumentar a energia. Uma delas, naturalmente, é mudar alguns de nossos modelos de dieta alimentar. A maioria das pessoas não percebe que a digestão é um dos processos que mais solicita energia do nosso corpo. Portanto, aprendendo como comer e o que comer, você pode maximizar seu nível de energia, que fará a maior diferença em sua qualidade de vida. Preste atenção, veja como você pode maximizar e obtenha mais da sua própria energia pessoal. Sexta característica, poder de união. Para serem realmente felizes em suas vidas, as pessoas precisam ter a capacidade de unir-se com outras, de ligar-se e desenvolver uma relação harmônica com outras pessoas. Mesmo aquelas que têm paixão, crença e estratégia e sabem o que é importante para elas e começam a ter sucesso, não serão totalmente felizes se não souberem se unir a outras. Na minha própria vida, eu sei exatamente o momento que eu estive mais feliz. Foi quando eu senti que estava unido a outros. Se você alcança o topo do sucesso por você mesmo, eu lhe direi que provavelmente você cairá mais cedo ou mais tarde. Você consegue ter certeza na sua felicidade com o sentido da união com as outras pessoas. Sétima característica, domínio da comunicação. Eu acredito que o que fará uma substancial mudança em sua vida imediatamente é o desenvolvimento de habilidades de comunicação.
No início desta fita, nós falamos que a qualidade de sua vida é a qualidade de sua comunicação, tanto com você mesmo como com os outros. Lembre-se que o que acontece faz a diferença, mas preferivelmente como você se comunica com você mesmo e o que acontece faz a diferença. Então, aí estão as características fundamentais. Eu as deixo para vocês como dever de casa. As 7 ferramentas que vocês podem trabalhar imediatamente para gerar novos resultados para a sua vida. Agora,